Preparem-se para uma viagem no tempo, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, uma revolução silenciosa na inteligência artificial que, lá em 2017, ninguém conseguia prever. É verdade, em 2017 a IE estava meio que parada, sabe? Os assistentes de voz, tipo a Alexa, ainda não eram lá essas coisas, traduções automáticas. Nossa, deixavam muito a desejar. A China estava dando um show em IE, parecia que eles estavam anos-luz na frente. Só que, tipo, ela era do software determinístico, né? Cada coisinha tinha que ser programada passo a passo. Siri e Alexa, tudo certinho para perguntas pré-definidas. Mas qualquer coisa fora do script, elas travavam. Mas enquanto isso, lá no Google, um grupo de pesquisadores estava para mudar tudo. Exatamente, e o que é mais incrível, essa revolução começou com um grupo pequeno, quase ninguém conhecia eles. 8 pesquisadores, mentes brilhantes, ousaram desafiar tudo e inventaram algo completamente novo. Cara, e o Google quase passou batido por essa descoberta. Mais pra frente a gente vai entender o porquê. Mas antes, me fala desse grupo, quem é nessas feras? Era um time, assim, meio improvável, sabe? Pessoas de origens diferentes, cada um com sua história. Tinha o Jacobus Correia, alemão, pesquisador jovem. E a ironia, ele queria inventar a área do pai, linguística computacional, mas adivinha? Acabou cara a cara com um desafio gigante, ensinar as máquinas a entender a linguagem humana. Olha só, parece que o destino tinha outros planos para ele, né? Quem mais estava nesse time? Tinha o Ilya Polochukin, ucraniano. Para chegar no Google, ele, nossa, superou cada obstáculo. Nasceu um pouco antes do fim da União Soviética, trabalhou desde criança da Ucrânia, imagina. E aprendeu IA sozinho num curso online, acredita? A prova de que a educação pode mudar o mundo, né? História inspiradora. E como esses dois, com backgrounds tão diferentes, se encontraram? Foi tipo um filme, sabe? Encontro casual num corredor do Google. Eles estavam inspirados naquele filme A Chegada, com aquele símbolo alienígena cheio de significado. Começaram a discutir a ideia de atenção em IA. Tipo, como fazer a máquina focar nas partes importantes de um texto. E aí, a faísca da revolução. Legal demais. E essa tal atenção, como ela se encaixava nas limitações da IA da época? Você falou que os assistentes de voz eram bem limitados. Pois é. Naquela época, as redes neurais recorrentes, as RNNs, dominavam. Elas processavam o texto palavra por palavra bem certinho, como se estivessem lendo e sublinhando com marca-texto. Só que no final de um texto grande, elas já tinham esquecido o começo. Entendi. Tipo, tentar entender um filme vendo só um frame a cada 5 minutos. Você pega os detalhes, mas perde a história toda. Perfeito. Era isso que limitava as RNNs. Impossível entender textos longos e complexos de verdade. Mas o Jacob e o Ilya, com a ideia da atenção, propuseram algo totalmente diferente. E o que eles propuseram? Eles imaginaram uma rede neural que analisasse o texto inteiro de uma vez, tipo um leitor experiente que saca o significado do parágrafo sem ler palavra por palavra. E aí nasceu o Transformer, uma arquitetura que permitia à máquina criar um mapa do texto, com as relações entre as palavras, tudo junto. Então, em vez de ler como um iniciante, o Transformer lê como um mestre. Genial. Genial. Mas como eles fizeram isso acontecer? Só o Jacob e o Ilya estavam envolvidos. Não, o time cresceu e ficou ainda mais diverso. Eles chamaram Ashish Vasmani, um gênio. Terminou a faculdade de computação e matemática aos 16 anos. Caramba, que poder de processamento. Quem mais entrou pro time? Tinha a Nikki Parmar, a única mulher do grupo. Ela, coitada, passou por cada dificuldade financeira para conseguir trabalhar com IA. E também o Noam Shazir, o mestre da programação fundamental para o código do Transformer. Olha só, esse time, talentos, histórias de vida diferentes unidos por uma ideia revolucionária. E aí o que aconteceu? Como eles testaram essa nova tecnologia? Eles escolheram um desafio clássico da IA, a tradução automática. É. Pegaram vários textos em inglês e alemão e mandaram o Transformer traduzir. O resultado, surpreendente. Ele superou todos os outros modelos, em alguns casos até melhor que a tradução humana. Uau, eles tinham algo especial nas mãos. E o Google, como reagiu? Deve ter sido uma festa, né? Na verdade, não. E aí que a história fica interessante. O Google, a gigante da tecnologia que investia milhões em IA, não deu muita bola para o Transformer. E é essa miopia do Google que a gente vai explorar na próxima parte. Na parte anterior, a gente viu como um grupo de pesquisadores do Google criou o Transformer, né? Uma tecnologia revolucionária, tipo um professor experiente lendo e entendendo o texto. Mas a grande empresa, o Google, parecia que não tinha notado a importância daquilo. Pois é, fiquei surpreso também. O Google sempre foi referência em IA, né? Por que será que eles deixaram passar uma oportunidade dessas? Essa é a pergunta, né? E a resposta tem a ver com um conceito interessante, o dilema do inovador. Empresas grandes, tipo o Google, às vezes ficam presas ao próprio sucesso, sabe? Focadas em melhorar o que já funciona, acabam ignorando as grandes inovações, as que podem mudar tudo. É, entendi. Quer ver, tipo, em time que tá ganhando não se mexe, só que no mundo da tecnologia, né? Mas e essa parada do Google teve consequências? Teve sim, e grandes. Enquanto o Google estava pensando, outros, como a OpenAI, sacaram o potencial do Transformer e começaram a investir pesado. E os 8 pesquisadores, frustrados, né? Imagina, você cria algo revolucionário e sua empresa ignora. Puxa, desanimador mesmo. E eles
O que fizeram? Desistiram. De jeito nenhum. Eles sabiam que o Transformer era algo grande demais para ser esquecido. Com a mesma garra que usaram para criar a tecnologia, eles decidiram levar o Transformer para o mundo, mesmo sem o Google. Eles meio que se mandaram do Google e seguiram seus próprios caminhos. Isso aí. Cada um deles foi para um lado, usando o Transformer para inovar em áreas diferentes. O Jacobus Coreit, por exemplo, foi para o mundo da biotecnologia. Fundou a Inceptive, uma empresa que usa o Transformer para analisar moléculas, projetar remédios mais eficazes, coisas incríveis. Nossa, que legal. Ele meio que se conectou com o passado do pai na linguística, né? Só que agora a linguagem é da vida, o código genético. Exatamente. E o pai dele, que antes não acreditava muito em IA, acabou se juntando ao projeto. História bonita de reconciliação e inovação. E Anik Parmar e Ashish Vaswani, matemático prodígio. O que aconteceu com eles? Eles fundaram a ADPT AI focada em usar o Transformer para automatizar tarefas no computador, sabe? Ué. Tipo uma IA que organiza seus e-mails, preenche planilhas, agenda reuniões, tudo automático. Nossa, um assistente pessoal super inteligente e a DPTI deu certo. Deu tão certo que a Amazon comprou por $1 bilhão. A Nick e o Ashish, incansáveis, abriram outra empresa, Essential AI, com a mesma ideia. Aumentar a produtividade com automação inteligente. Que trajetória incrível. E o Nam Shazir, o mestre da programação, também foi pro mundo das startups. Foi sim! Ele criou a Character AI, uma plataforma onde você pode conversar com figuras históricas, celebridades, ou até criar seus próprios personagens. Imagina só, bater um papo com Shakespeare e Cleópatra. Que ideia genial. E o Google, o que achou do sucesso da Character AI? Bom, parece que o Google se arrependeu de ter deixado o não escapar. Tanto que, em 2023, eles recontrataram, ele e sua equipe, e licenciaram a tecnologia por $2,7 bilhões. Caramba, o Google viu que tinha perdido um talento e correu atrás, né? E os outros membros do time, o que rolou com eles? O Ilya Polushkin, aquele que já tinha superado tanta coisa, fundou a Near Protocol. É uma plataforma blockchain onde milhões de pessoas podem contribuir com dados e receber recompensas em criptomoedas. Tipo um Google colaborativo, sabe? Todo mundo participa e ganha por isso. A Near Protocol já vale $6 bilhões. Impressionante. E o William Jones, o galis que não curtia trabalhar para grandes empresas, ele continuou firme na ideia. Ele até cedeu e trabalhou no Google por um tempo. Mas o espírito inovador falou mais alto. Ele fundou a Sakana AI, uma empresa que busca inspiração na natureza para criar modelos de IA mais eficientes. E é inspirada na natureza. Como isso funciona? A Sakana é parte da ideia de que a inteligência não é individual, mas coletiva, como um cardume de peixes ou uma colônia de formigas. Eles estão criando modelos de IA que trabalham juntos, aprendendo uns com os outros, se adaptando melhor. Que conceito interessante. E o Aidan Gomes, o mais jovem do grupo, aquele que mandava e-mails para os pesquisadores do Google quando eu era adolescente. E ele, o que fez? Ele criou a Correre, uma empresa que desenvolve IA para outras empresas, ajudando a automatizar tarefas, analisar dados, melhorar a comunicação. A Correre já está avaliada em $5,5 bilhões. Você pensar que tudo começou com um pequeno grupo, uma ideia revolucionária e a coragem de seguir em frente. Mas e o Google? Eles se recuperaram dessa pisada na bola. Sim, o Google deu a volta por cima, mas com um certo atraso. Eles perceberam que tinham perdido uma grande chance e investiram pesado em IA nos últimos anos. Finalmente começaram a usar o Transformer em seus produtos, como o Google Tradutor e o Buscador. Que bom. Parece que no final todo mundo ganhou. O Google, mesmo perdendo tempo e dinheiro, acabou incorporando o Transformer. Os pesquisadores viraram líderes em suas áreas e a humanidade se beneficiou com os avanços da IA. Mas, e o Transformer em si? Qual o legado dessa tecnologia? O Transformer está em todo lugar. Ele é a base para as IAs mais avançadas que a gente usa hoje, tipo ChatGPT, Bard e muitas outras. Ele está na medicina, na biologia, na robótica, na tradução, da geração de imagens. Difícil imaginar um sem, né? É incrível como uma ideia que quase foi ignorada teve um impacto tão grande. E o que a gente pode aprender com essa história? Acho que a principal lição é que as grandes ideias podem surgir em qualquer lugar e que a persistência e a fé no próprio potencial são fundamentais para a gente ter sucesso. Verdade. E quem sabe, a próxima grande revolução tecnológica já está aí, em algum lugar do mundo, esperando por alguém que acredite nela. Mas, para entender melhor o impacto dos Transformers, a gente precisa analisar outro lado dessa história, um lado que vai além do sucesso e da inovação. Um lado que nos faz pensar sobre os desafios éticos e sociais dessa tecnologia que está mudando o mundo. E é esse lado que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho profundo. E chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na história do Transformer. Vemos como essa tecnologia revolucionou a IA, como o Google quase deixou ela escapar, e como aqueles 8 pesquisadores viraram pioneiros, cada um na sua área. Mas, como toda grande inovação, o Transformer também traz grandes desafios, né? A gente viu o lado bom, o impacto positivo no mundo. Agora, vamos pensar nas implicações dessa tecnologia para o futuro, para a humanidade. Verdade.
Não podemos só ficar maravilhados com a IA e esquecer do impacto na sociedade, né? O poder do Transformer é enorme e a gente precisa ter certeza de que ele vai ser usado para o bem. Por onde a gente começa a pensar nisso? Acho que a primeira pergunta é: quem controla a IA? Quem decide os objetivos, os limites, os valores por trás do desenvolvimento dessa tecnologia? O Transformer é uma ferramenta poderosa, mas como qualquer ferramenta pode ser usada para coisas boas e ruins. É tipo a energia nuclear, né? Pode gerar energia limpa, mas também pode ser usada para construir bombas. Com a IA, o risco é parecido, né? As mãos erradas pode ser uma ameaça para todo mundo. Exatamente. E o problema é que hoje a IA está concentrada nas mãos de poucas empresas e governos. A gente precisa garantir que a IA seja desenvolvida de forma ética, transparente, democrática, com a participação de todos. E como a gente faz isso? Como garantir que a IA seja usada para o bem? A educação é fundamental. A gente precisa ensinar as próximas gerações sobre os princípios éticos da IA, os riscos, as oportunidades e, principalmente, a importância de usar a IA com responsabilidade. A tecnologia em si não é boa nem má. O que importa é como a gente usa. Concordo. A educação é a chave para mudar o mundo, para garantir que a tecnologia seja usada a favor da humanidade. Mas além da educação, o que mais a gente pode fazer? A gente precisa criar mecanismos de controle, de regulamentação para o desenvolvimento e uso da IA. Leis, normas claras que definam os limites éticos, protejam a privacidade dos dados, garantam a transparência dos algoritmos e evitem o uso da IA para discriminação ou para prejudicar a sociedade. Faz sentido. Não dá para deixar a IA crescer sem nenhum controle, né? Precisa ter regras para garantir que ela seja usada de forma justa e ética. E a questão do trabalho. Muita gente tem medo de a IA acabar com os empregos. A IA vai mudar o mercado de trabalho, com certeza. Algumas profissões vão sumir, outras vão aparecer. A chave é a adaptação. A gente precisa se preparar para essa nova realidade, investir em educação, em treinamento para as profissões do futuro. A gente precisa se adaptar, né? E quem sabe a IA até nos ajude a ter mais tempo livre para fazer o que a gente gosta. É possível. A IA pode nos libertar das tarefas chatas e repetitivas, abrindo espaço para atividades mais criativas, mais gratificantes. Mas, para isso acontecer, a gente precisa garantir que os benefícios da IA sejam para todos, de forma justa. Verdade. A IA não pode ser um privilégio de poucos. Ela precisa ser acessível para todo mundo, não importa a classe social, a raça, o gênero, aonde a pessoa mora. Só assim a gente vai usar a IA para construir um futuro mais justo, próspero e sustentável. E para chegar nesse futuro, a gente precisa de uma visão clara do papel da IA na sociedade. A IA não é mágica, não resolve tudo, mas também não é um monstro que vai destruir tudo, é uma ferramenta poderosa e, como toda ferramenta, precisa ser usada com sabedoria, responsabilidade e ética. É isso aí. A IA é um reflexo da nossa própria inteligência, dos nossos valores, das nossas escolhas. O futuro da IA está nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós decidir que futuro a gente quer construir. E para terminar nosso mergulho profundo, deixo uma pergunta. Qual vai ser o seu papel na construção do futuro da IA? Que essa pergunta inspire cada um de nós a pensar, a agir, a construir um futuro onde a IA seja uma força para o bem, para o progresso e para a felicidade de todos. E assim, a gente encerra nosso mergulho profundo na história do Transformer. Uma história de inovação, de superação, de desafios e de oportunidades. Espero que essa jornada tenha te inspirado a pensar no futuro da IA e em como você pode ajudar a construir um mundo melhor. Até a próxima!